Ô Caio, boa tarde. Qual a distinção entre tribunal de Cristo e trono branco? O trono ocorrerá após o arrebatamento ou o tribunal de Cristo e trono branco são uma coisa só? Cara, isso é uma invenção pentecostal de 200 anos para cá. Isso não tem o menor significado, não teve, para todo mundo que precedeu você até 200 anos. Foi o dispensacionalismo pré-milenista, pós-tribulacionista, norte-americano que inventou essa cronologiazinha e essas diferenciações. Essas expressões são praticamente todas elas são sinônimas. Elas não estão dizendo que isso acontece aqui, agora depois de tanto tempo acontece isto aqui, mais 3 anos e meio acontece isso aqui. É tudo falácia, organizadinha sistematicamente para vocês pensarem que isso é um ensino de Jesus. Não, é de algum maluco americano que montou isso, vendeu livro pra caramba, ficou riquíssimo e vocês impressionados. Mas é só isso, meu filho. Entra aí no meu portal, escreva escatologia. Escatologia, fim do mundo, volta de Jesus. Vai lendo lá, tá bom? Senão eu vou ter que começar do Gênesis com você. Escatologia 78. 78, fim do mundo, 1398. 1300, volta de Jesus. Volta de Jesus quantos? Volta de Jesus... 1247 volta. Pois é, mano. Jesus volta no seu site 1247 Isso, vezes. por que você não faz seu deverzinho de casa? Tá aí. Tem serviço pra ele. Não, quem quer aprender não tem desculpa, tá tudo aí. Agora a preguiça que quer que eu te dê mastigado. Tem gente que quer que eu faça uma traqueostomia. Porque nem mastigar a comida o cara quer, ele quer que entre pelo tubo dele. Caio. É muita preguiça. Vamos lá, meus amores. Caio, por que os crentes chamam a volta de Jesus de arrebatamento se a palavra não está escrita no livro de Tessalônica? Não chamam, os crentes não chamam a volta de Jesus de arrebatamento, não. Os crentes dizem que antes de Jesus voltar, os crentes serão arrebatados. Mas não, isso é a doutrina escatologista, de preferência a pré-tribulacionista, que é aquela que americana, que americano não admite que americano sofra, não é? Americano é especial. Então, eles desenvolveram uma escatologia do fim do mundo, onde os crentes são arrebatados antes do perrengue. Eles vão sair antes. Antes, vai tudo que é americano e tudo que é crente, que crê na... guichê preferencial. Que crê na doutrina americana da volta de Jesus, vai antes da tribulação. Aí são arrebatados antes, aí voltam 7 anos depois com Jesus. Ficam 7 anos aí na nave mãe de Jesus, aí depois voltam com Jesus para a terra. Os americanos e os latino-americanos e os africanos que creram na doutrina pentecostal escatologista pré-tribulacionista. Tem os mid-tribulacionistas. O que é mid-tribulacionista? É o cara que diz o seguinte: não, a gente vai ficar 3 anos e meio apanhando durante a tribulação, mas no meio do cacete Jesus nos arrebata. Aí 3 anos e meio depois a gente volta com Jesus. E de onde que eles tiram esse tempo? Eles inventam, eles pegam em Daniel, 1340 dias, vão fazendo conta, igual aquele cara que eu mostrei aqui ainda agora. É cabala pura. Vai fazendo conta. Vai montando com esse, combina com esse. Aí as 70 semanas foram interrompidas aqui na 69ª. Rapaz, as ginásticas são extraordinárias. E a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você quiser, se eu fosse mal intencionado, eu criava as maiores mirabolâncias. Eu iria ser o Spielberg dessa mentirada ficcional toda. Eles são fracos de imaginação. Uma boa imaginação você faz o diabo na Bíblia. Faz o que você quiser. Conta todas as historinhas que você deseja. Então não, meu filho, essa palavra realmente não existe no Novo Testamento. E em segundo lugar, conquanto, 1 Coríntios 15, conquanto Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, fale desse encontro dos crentes com o Senhor nos ares, e conquanto o próprio Jesus tenha dito no Evangelho
que quando chegar aquele dia, aquela hora, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 dormindo numa cama, um será levado, deixado o outro. Conquanto haja isso tudo, não existe uma sequência, não existe uma cronologia, não existe nenhuma cabala de tempos, nem de épocas, nem de dias. Foi como o que Jesus disse: não vos compete. Não vos compete conhecer nem tempos, nem épocas, nem aquele dia, nem aquela hora. Não tem numerologia nenhuma, isso não tem nada a ver com Jesus. Vocês é que são discípulos de ficcionistas escatológicos pentecostais, mas isso não tem nada a ver com o que Jesus disse. Sigam essas doutrinas e sejam frustrados até a morte. Ô, Caio, e por que eles simplesmente ignoram isso que você está dizendo, que Jesus Porque eles não, que está lá? Cara, eles não estão afim de Jesus, eles estão afim de magia. Jesus é muito simples e direto, claro e puro, para eles gostarem. E quando alguém refuta eles com essa frase, o que Aí eles chegam e dizem: mas Paulo diz. Eu digo: então, e se Paulo tiver sentido errado? Porque Paulo era um escatologista. Todos os apóstolos eram. Eles achavam que Jesus iria voltar antes deles morrerem. Mas isso não se ensina na igreja pentecostal, nem os que estão fazendo essas doutrinas. Que eles todos esperaram e não aconteceu para eles, não aconteceu para a segunda geração, nem para a terceira. Nem para nenhuma. Não aconteceu para do meu pai, não sei se vai acontecer para a minha. Sei que eu vou encontrar com ele. Eu vou encontrar com ele. Agora, quando ele vem nos moldes bíblicos, ele diz: quanto aquele dia, aquela hora, aquele tempo, aquela época, ninguém sabe. Só é enganado quem gosta de ser enganado. Ele disse: eles vão dizer, chegou a hora. Não os sigais. Aí tem um monte de gente dizendo, chegou a hora. E eles vão e seguem. Exatamente o contrário. Olha, gente, eu tenho compaixão, mas me dá uma ira que não tem tamanho de ver a estupidez dos senhores. Caião, eu tenho uma dúvida. Onde está na Bíblia, Caio, que o Apocalipse irá durar 7 anos? Meu pastor da Batista diz que não há. Minha irmã da Assembleia diz que há, é verdade. Caio, em quem eu acredito? Não acredite em ninguém, porque não está dito em lugar nenhum isso aí. Isso é uma invenção, meu querido. Que conversa é essa, veio a acontecer. É uma invenção que tem 100 anos de idade. Nos últimos 2.000 anos, nos 1.900 anos anteriores, os cristãos viveram sem isso. Lendo a Bíblia, lendo tudo, mas sem isso. Essas são sistematizações escatológicas, são montagens. E você não deve saber o que é uma sistematização escatológica, porque você me fez essa pergunta, o que mostra que você não está nem em condições de saber o que é uma sistematização escatológica, mas é criar um sistema baseado naquilo que se diz que seja narrativa ou profecia sobre os últimos dias. Aí o cara vai montando um quebra-cabeça, vai somando isso com aquilo, junta tempo daqui, tempo dali, aí ele cai nesses 7 anos de tribulação. E ainda tem aqueles que são os pré-tribulacionistas que dizem que você não vai passar por isso, porque a igreja de Deus vai ser arrebatada antes desse tempo. E tem aqueles outros que são mid-tribulacionistas que dizem que a igreja vai enfrentar 3 anos e meio de perrengue, mas no meio do perrengue vai ser arrebatada. E isso tudo, cara, é só uma invenção de natureza escatológica, especialmente fabricada pelos pentecostais, de 100 anos para cá. Isso não existe em nenhuma leitura bíblica feita por todos os grandes eruditos da Escritura. Isso foi quando aconteceu, quando os homens se deram permissão de fazer uma manipulação sistematizante, totalmente translocada da Escritura, e criaram as doutrinas escatológicas mais malucas, mas que se transformaram em livros que viraram best-seller. No século XX,
a partir dos anos 60, esses livros começaram a ser consumidos mundialmente e em todas as denominações. Na década de 70, todas as denominações liam livros dessa natureza, As Agonias do Planeta Terra, do Hal Lindsey, aqui um outro livro escatológico que veio logo em seguida, que falava sobre... era uma pretensão de organizar o Apocalipse de modo que você lesse cronologicamente. Também vendeu milhões. Me lembro de quando eu li a primeira vez aquele livro, eu era novo na fé, tinha 1 ano de fé, mas o meu coração repudiou a montagem. Eu já tinha lido demais o Novo Testamento para saber que aquilo era uma grande construção e uma grande montagem. Então, meu filho, não se preocupe com isso. Todas essas coisas que nos oferecem data, tempo, marcações, são fajutas. Todas. Todas. Até os meus amigos, irmãos queridos, adventistas, discípulos de Ellen White, que bem antes dos pentecostais, fez uma sistematização escatológica, chegou a prever a data da vinda de Jesus. E todos, por isso o nome da denominação é adventista, porque eram pessoas do advento, esperando o advento. Então tem adventistas que são só seres escatologistas intensos, e tem os adventistas do 7º dia, que além disso guardam o sábado como se fosse no judaísmo. Mas chegou o dia aprazado da volta de Jesus e Jesus não voltou, como era de se esperar. Qualquer um que conhecesse bem a Escritura, ou não tão bem, conhecesse apenas basicamente a Escritura, saberia que Jesus não iria voltar em data nenhuma marcada por homem algum. Porque, perguntado sobre isso, ele diz: quanto àquele dia e hora, nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos do céu. Está reservado exclusivamente para a soberania do meu Pai. Quem está falando isso é Jesus Cristo, o homem, que como homem se submete total e profundamente... Oi, eu estou ouvindo todo o teu áudio aí, brother. Se submete profundamente a viver exclusivamente como um homem que ensina que o Filho do Homem vai voltar, que há esperança para a humanidade, mas ao mesmo tempo ele se submete ao fato de que ninguém sabe quando, ninguém tem esse poder e essa previsão guardada em nenhum lugar para anunciar a quem quer que seja. Portanto, toda e qualquer marcação de data sobre qualquer coisa, fuja dela. É fajuta. E eu, por exemplo, vivi numa geração que disse que Jesus iria voltar em 1988, 40 anos depois da Constituição do Estado de Israel, em 1948. E no ano de 88 foi um frenesi de crente pentecostal e de outras linhas no mundo inteiro, esperando a volta de Jesus, indo para Jerusalém. Eu estava lá em Jerusalém com um grupo, quando chegou a data do aniversário de Israel, e o povo está esperando até hoje. E eu estava dizendo para todo mundo: olha, eu só não aposto nada, porque eu não aposto nada nunca. Mas tão certo quanto vive o Senhor Jesus, não vai voltar nem hoje, nem em nenhuma data marcada. Eu entrego a minha vida nessa certeza de que isso é fajutice herege, sempre foi, sempre será. Não entrem nessa. Em relação à volta de Jesus, a gente também vive pela fé. E se não for pela fé, não vale a pena. Por que eu viveria pela fé em tudo, exceto acerca da volta de Jesus, quando supostamente eu saberia quando isso seria? E deixaria de ser uma vida que não sabe. Esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como espera?
A esperança que se vê não é nada. A esperança que tem data não é esperança. A verdadeira esperança é aquela que segue crendo em fé naquilo que não aparece, que não é definível, que não é marcável, mas que você sabe que no tempo de Deus vai acontecer e você vive apenas o dia chamado hoje, com toda a alegria do seu coração, como dizia Martinho Lutero. Eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É nesse espírito que a gente vive todo dia, na mesma esperança e da mesma força da glória de Deus motivando o nosso coração.